Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo aqui, ao vivo, online? Você vai me contar a sua história, vai dar os detalhes para que eu consiga, de fato, te ajudar. É só você acessar o meu site, www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você verá todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: namoro há 2 anos, temos 40 anos, moro sozinha e ele com os pais. Conversei sobre casamento. Ele diz para planejarmos, mas nunca mais tocou no assunto. Acho que está cômodo morar com os pais. O que fazer? Conversar. Ah, mas eu já conversei sobre casamento. Ele fala para a gente planejar, mas nunca mais tocou no assunto. Por isso que é importante conversar. E às vezes, então, retomar o assunto. Para a pessoa perceber que aquilo para a gente realmente é importante, que a gente não está falando por falar. Sabe por que eu digo isso? Porque, infelizmente, tem um grande número de pessoas é inimigo, primeiro, do diálogo, segundo, do posicionamento. A pessoa não se posiciona. A pessoa meio que vai levando. Não, vamos planejar. É isso que vai tocando. Não, vamos planejar. Não, vamos ver. Ah, não, depois a gente vê. Então a pessoa é inimiga do posicionamento. E isso é péssimo, péssimo. Ou seja, abandona esse negócio, gente, depois a gente vê. Não, vamos acertar. Não, vamos combinar. Não, abandona isso, gente. Se você não quer aquilo, já diga não logo de cara. Se você não se sente atraído por aquele tipo de situação, por exemplo, para o casamento. Eu não me vejo casando. Já fala isso logo. Já coloca essa questão. Posicionar-se. E se você tem isso dentro de você, eu quero me casar. Eu não me vejo uma eterna namorada. Posicione-se também. Então, por vezes, o diálogo ele tem que ser muito, sabe, objetivo, inclusive. Olha, negócio é o seguinte. Lembra que eu falei para você da gente conversar sobre casamento, você disse, precisamos planejar. Só que você nunca mais tocou no assunto. Então, agora é a hora de nós conversarmos sobre isso. Porque assim, eu não me vejo uma eterna namorada. Eu não quero ensinar como que as pessoas devem conversar com as outras, mas, sabe, parece que às vezes a gente tem que fazer isso. Ensinar. Olha, bem, você tem que sentar lá e falar pro cara, nós conversamos sobre isso, você falou que a gente ia planejar, não tocamos mais no assunto. Eu vou voltar a tocar no assunto com você, sabe por quê? Porque eu acompanho o canal de um filósofo que é especialista em relacionamentos, é especialista em filosofia clínica, e ele lá analisa casos, e lá aparecem vários casos de pessoas que são eternas namoradas. O cara fica morando na casa dele, ela na casa dela, e eles continuam assim por anos e eternos namorados. Só que tem gente que gosta disso. Tem gente que esse tipo de situação vai ser, sabe, vai ser perfeito, vai ser espetacular para aquelas pessoas. Mas eu não quero isso. É por isso que eu quero que a gente, de fato, de maneira objetiva, que a gente converse. E que você, inclusive, me fale como você vê essa questão. Porque talvez você não se veja casando ou morando junto. Então eu preciso que você me diga isso. Eu preciso que o nosso diálogo seja absurdamente honesto. Gente, é jogar limpo. Casais hoje em dia estão indo para o buraco porque não colocam a situação de forma clara, de forma limpa, de forma honesta. Ficam sempre fazendo joguinhos, sempre se escondendo. Parece que o relacionamento é um relacionamento de pisar em ovos. Onde eu não posso falar. Parece que, mas eu vou falar. Mas eu vou falar. Eu vou falar. Viu Cristo, mas se eu não vou falar, como que eu vou conviver? Como que eu posso pensar em casar com uma pessoa que eu não posso falar as coisas? Como que eu posso pensar em me casar com um cara que não joga real comigo? E como que eu posso pensar em ser esposa se eu tenho medo de falar as coisas para ele? Então não. Aliás, hoje, o dia que eu estou gravando hoje é dia 25 de junho, o dia que eu estou gravando. Vocês vão estar assistindo esse vídeo
quase um mês depois, né? 28 de julho. E hoje, dia 25 de junho, que é o dia que eu tô gravando, ontem teve live. E eu fui ler alguns comentários da live e tinha um comentário de um rapaz lá dizendo, né, por muito tempo, por meses, ele ficou sofrendo com uma situação, meses, dentro do relacionamento dele, e que aí ele resolveu seguir o meu conselho de dialogar. Chegou e dialogou. E aí ele colocou lá assim, que o diálogo durou menos de 1 minuto. E aí resolveu tudo. Então, quer dizer, um diálogo de menos de 1 minuto, mas foi um diálogo sincero, honesto, e aí tudo ficou resolvido. Um problema que estava torturando ele de meses. Por quê? E aí ele colocou ainda com letras maiúsculas, diálogo é tudo. Diálogo é tudo. E eu frequentemente estou batendo nessa questão aqui no canal. Gente, o diálogo resolve conflitos. Gente, o diálogo ele é maravilhoso, porque é através dele que a gente se posiciona, é através dele que a gente se mostra, é através do diálogo que a gente conhece o outro, porque o outro se dá a conhecer. Assim como eu me dou a conhecer, assim como eu me mostro através do diálogo, o inverso também é verdade. O outro se mostra através dele e se esconde também na ausência dele. Então, na ausência do diálogo, eu me escondo. Olha lá, depois a gente vê a ausência de diálogo. Na ausência do diálogo, algo está sendo escondido. O que de fato o que de fato eu quero não está sendo mostrado. Então, por exemplo, eu não quero me casar. Depois a gente vê. Não, a gente planeja. E por vezes, então, tá vendo? O que de fato eu quero está escondido pela ausência de diálogo. Quer ter qualidade de vida no seu relacionamento? Dialogue. Mas um diálogo natural. Não é aquele diálogo cheio de joguinhos. Isso não é diálogo. Isso é teatro. Eu estou montando uma peça. É teatro. Cheio de joguinhos. O que eu devo falar. Como eu devo fazer assim. Fazer assado. Isso aqui não posso falar. Isso aqui vai demonstrar fraqueza. Isso aqui... Eu preciso ser eu. Claro, eu preciso pensar na maneira como eu falo. Porque se eu vou chegar já falando, gritando de maneira explosiva, o outro já vai se fechar. Então, claro, eu tenho que pensar na maneira como eu vou falar as coisas. Óbvio. Mas pensar na maneira como eu vou falar não é fazer jogos. Ficar fazendo então um teatrinho, mostrando uma coisa que eu não sou. O diálogo precisa ser transparente, honesto. Eu preciso me mostrar como de fato eu sou. Eu preciso colocar a questão desde já. É igual aquela questão da pessoa que não pensa em ter filhos. E a outra pessoa expõe, por exemplo, eu tenho um desejo de ser pai, nós sempre quis ser pai. Aí você, que não quer ser mãe, se cala. Olha lá, eu fico quieto, eu não exponho isso. E quando ele me pergunta, eu falo, então eu mudo de assunto. Olha lá, eu escondo. E aí, tá vendo? A ausência de posicionamento que se dá através do diálogo, ela esconde uma situação que depois vai se tornar insustentável. Então, a pergunta aqui, o que fazer? Dialogue. Porque, de repente, dialogando, conversando, você, de fato, consiga entender, ele se mostra e ele mostra que ele não tem intenção, de fato, de sair da casa dos pais. Mas ele tem 40 anos, sim, pode ter 40, 50 e não tem a intenção de sair da casa dos pais. Mas nós só conseguiremos, de fato, perceber essas coisas dialogando. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.